Bendito o que vem em nome do Senhor. Com notável precisão, quase todos os aspectos da obra salvadora de Cristo são prefigurados, preditos no livro de Salmos. A sua divindade, sua identidade como bom pastor, sua ligação com o Pai, sua vida de obediência, sua obra, seu zelo pelo templo de Deus, a sua traição, sua morte, crucifixão, ressurreição, ascensão aos céus, sua entronização, sua função como sumo sacerdote, tudo isso foi predito antes que Cristo assumisse a natureza humana e viesse aqui para cumprir o plano da salvação. Muitos salmos têm o seu cumprimento tipológico na pessoa de Jesus Cristo. Por isso que no caminho de Emaús ele insistiu com os discípulos que eles se lembrassem e examinassem o livro de Salmos, porque ali estava demonstrado quem na verdade ele era. Nessa semana, você e eu aprendemos que os Salmos exaltam a pessoa de Jesus e a sua obra salvadora. Primeiro, como divino pastor abnegado. Nos Salmos 23, 28, 78 a 80 e Salmo 100, nós encontramos ali a metáfora do bom pastor. Como ovelha, Deus guiou o seu povo pelo deserto, conduziu-os como rebanho, e assim Cristo se apresenta como o verdadeiro pastor de Israel. A metáfora do pastor transmite 3 ideias básicas: a orientação divina, o cuidado de Deus para com o seu povo e a dependência que o povo tem de Deus. A metáfora do bom pastor transmite-nos uma ideia de proximidade, porque o pastor vivia junto com as suas ovelhas, junto com o seu rebanho. A metáfora do bom pastor destaca também que Jesus é o proprietário do rebanho. E essa propriedade é garantida por 2 fortes vínculos: a criação e a sua aliança. Jesus se apresenta a si mesmo nos evangelhos como o bom pastor, aquele que com voz indiscutível e inconfundível chama as suas ovelhas. Estas reconhecem a sua voz e o seguem. O bom pastor protege as suas ovelhas e dá por elas a sua vida. Em segundo lugar, nós aprendemos esta semana que os salmos exaltam a pessoa e a obra de Jesus como o Messias sofredor. Nos Salmos 22 e Salmo 118, nós percebemos que eles expressam a agonia, o abandono, o sofrimento do Messias sofredor. Na verdade, o Salmo 22 é uma profecia messiânica direta. Inclusive, Jesus, na cruz, orou usando as palavras do Salmo 22. Esses salmos apresentam detalhes que se encaixam completa e unicamente nas circunstâncias da morte de Cristo. Nós vemos por esses salmos e no Novo Testamento que Jesus carregou sobre si os pecados do mundo inteiro. Como dizer de Ellen White, a culpa de todo descendente de Adão pesava sobre ele. No Novo Testamento nós vemos que a ira de Deus contra o pecado estava sobre a pessoa de Jesus. Porém, em seu sentimento de abandono, ele confiou a si mesmo ao seu Pai Celestial, de uma forma incondicional, para cumprir o plano da salvação. Assim, o Salmo 22, com precisão, narra inclusive as atitudes daqueles que crucificaram a Jesus. Como as vestes de Jesus foram sorteadas por eles e não rasgadas. E é por isso que o Salmo 22 conclui com a vitória final do Messias, seu juízo, seu reino estabelecido, com poder sendo reconhecido por todas as nações. Terceiro lugar, os salmos exaltam a pessoa e a obra de Jesus como alguém sempre fiel à sua aliança. Quando Davi foi ungido rei de Israel, o Senhor fez com ele uma aliança que seria eterna. Os descendentes de Davi herdariam a coroa, o trono de Israel, até que viesse o Messias,
da descendência de Davi. E assim o Messias estabeleceria um reino eterno de justiça. Na Bíblia, o rei de Israel era um tipo do Messias, ou um símbolo do seu reino. Por isso que Davi é chamado de Filho de Deus. Tu és o meu filho, eu hoje te gerei. Esse salmo era cantado na entronização do rei. Davi, inclusive, é chamado de primogênito, quando na verdade ele era o 8º filho de Jessé. Mas também Salomão, seu filho, ao herdar o reino, o trono, ele, apesar de não ser o primeiro filho de Davi, foi também chamado de primogênito. Porque na Bíblia essa expressão é usada como um título de posição, de honra, de primazia para alguém que assume um trono, uma posição de honra. Porém, nós nos lembramos que a permanência da aliança com todas as suas promessas era condicional. Dependia da fidelidade do rei ao Senhor. Mas nós sabemos que muitos reis que se sucederam em Israel não foram fiéis ao Senhor, sofreram reveses, derrotas. E às vezes parecia mesmo que as promessas da aliança estavam perdidas. E é por isso que os salmistas cantavam: até quando, Senhor? Porque eles criam que a ira do Senhor era passageira, mesmo quando estavam em pecado, em provas e em problemas. Eles sabiam que o componente humano da aliança havia falhado, mas o salmista sempre renovava a sua esperança de que a fidelidade, a graça, a misericórdia de Deus supriria todos os problemas, e um dia o Messias viria para estabelecer o seu reino de justiça e de salvação para Israel e para o restante do mundo. E o reino do Messias prevaleceria ao final da história. Em quarto lugar, os salmos exaltam a pessoa e a obra de Jesus como Rei eterno de poder inigualável e inabalável. Após a coroação e a entronização de Jesus nos céus, o que foi prefigurado nos Salmos 2, 89 e 110, nós vemos a Bíblia utilizando os salmos que eram cantados quando o rei era entronizado. E ali nós vemos algumas expressões. Uma delas é que o rei assentou-se à direita. Isso era um símbolo da exaltação do rei, da pessoa do rei e do seu papel na aliança com Deus e com o seu povo. Isso era um símbolo do papel de Cristo na nova aliança perante o Pai, como rei e como sacerdote. Nós vemos aí nesses salmos usada a imagem do cetro, que era usado pelo rei para simbolizar o seu papel como juiz, como governante, simbolizando o papel de Cristo no juízo divino, pondo fim ao mal como a vitória absoluta sobre o pecado e estabelecendo finalmente o seu reino, fundamentado em justiça e em direito, baseado na graça e na verdade. O seu cetro vinha de Sião, porque Cristo representava o povo de Sião. O Novo Testamento nos mostra que por causa da cruz, Cristo recebeu o trono e o cetro, porque a promessa do seu reino já estava agora assegurada. Em quinto lugar, os salmos exaltam a pessoa e a obra de Jesus, que ele foi estabelecido como sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Os reis de Israel, a partir de Davi, eles provinham da tribo de Judá. Eles exerciam uma função real, mas os reis não eram em Israel sacerdotes também, porque a tribo de Levi foi escolhida para o sacerdócio. A tribo de Judá liderava o governo, o reino, mas os levitas lideravam o sacerdócio. Assim, o povo e os reis traziam as suas ofertas, os seus sacrifícios, para que fossem oferecidos pelos levitas. Mas é interessante que no Salmo 110, que é muito bem explicado no Novo Testamento, na carta aos Hebreus, Salmo 110 e Hebreus introduzem agora o Messias não apenas como rei, mas também como sacerdote, apresentando a Cristo como um sumo sacerdote. Mas curioso
um sumo sacerdote, não segundo a ordem de Levi, mas segundo a ordem de Melquisedeque. Como assim? Bom, o Salmo 110 e os Salmos e o livro de Hebreus apresentam que Melquisedeque, que aparece em Gênesis 14 como rei de Salém, o antigo nome da cidade de Jerusalém, pessoa a quem Abraão entregou os seus dízimos, havia sido escolhido por Deus diretamente como sumo sacerdote, sem ser da tribo de Levi. E agora Melquisedeque se torna um símbolo de Cristo, porque além de ser rei, ele era também sumo sacerdote, sem depender de genealogia humana, sem ser da tribo de Levi. Assim, a Bíblia nos diz que Deus dotou Jesus, o Messias, de uma realeza eterna superior, de um sacerdócio eterno superior, numa aliança superior, ministrando no santuário celestial, num sacerdócio real, eterno e permanente. Assim, Jesus é sumo sacerdote, não segundo a ordem de Levi, mas segundo a ordem de Melquisedeque. Ele é entronizado pelo Pai, à sua direita no céu. Enfim, o livro de Salmos nos revela de modo singular a pessoa e a obra de Jesus, que se tornou para nós sacerdote e rei, cumprindo as promessas de salvação. Jesus está identificado conosco. O grande Deus eu sou assumiu a natureza humana, tornando-se um Deus homem. Ele nos conhece, está identificado com as nossas necessidades, as entende e cuida de nós. Em sua divindade, ao reassumir o trono de glória, Cristo nos atende, nos salva e intercede por nós. Podemos achegar-nos mediante Ele com confiança junto ao trono da graça, tendo a certeza que nós seremos socorridos, salvos e aceitos em todo e qualquer momento de necessidade. Que o Senhor encha o nosso coração, ao estudarmos essas lições, da alegria, da certeza, da nossa aceitação por Jesus, do seu amparo, do seu poder, da sua graça, da sua intercessão em nossa vida. Que aceitos por Ele, possamos regozijarmos nele, louvarmos ao Senhor, nosso Rei e nosso sumo sacerdote.